Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula você vai aprender sobre referência de células. No Excel nós temos dois tipos de referências. A primeira referência é a referência relativa e nós temos a referência absoluta. O que seria isso? Vamos mostrar aqui na prática. Nós temos essa planilha aqui de produtos, quantidade, o preço unitário, o total e o desconto, e a porcentagem do desconto aqui. Então, como é que funciona isso? Então, como você já aprendeu a fazer multiplicação, nós sabemos que aqui no total é o preço unitário vezes a quantidade. Então, você se lembra como é que faz essa fórmula? Eu acho que você acertou. É isso mesmo, não estou te ouvindo, mas eu acho que você acertou. É igual a essa célula, asterisco, que significa multiplicação, essa célula aqui. Repare que quando eu puxo o auto-preenchimento, ele traz para mim o resultado geral de cada um. Porque ele trouxe para mim, de acordo com cada linha e cada coluna. Isso se chama referência relativa, ou seja, conforme eu desço, é relativo. Essas referências, elas continuam, elas acompanham aqui o ritmo. Uma referência absoluta, ela não acompanha, ela mantém o mesmo lugar, o mesmo padrão. Eu vou te mostrar isso agora na prática também. Então aqui eu quero saber o valor com desconto, que é o valor final. E vamos supor que eu quero aplicar 7% em todos os produtos de uma vez. Eu não quero ter que fazer um por um. Então você pode usar essa estratégia aqui. Você deixa uma célula só com valor e nós vamos aplicar em todas elas. Então como é que seria? Na aula de porcentagem você também já aprendeu isso. Igual esse valor menos, menos ele vezes 7%. Você lembra dessa expressão, dessa fórmula? Se você não se lembra, recomendo fortemente que você volte na aula sobre porcentagem no Excel, onde eu explico detalhadamente sobre essa função. E você vai dar o Enter. Então o desconto de 7% em cima de 4,75 é 4,42. Note o seguinte, agora eu vou aplicar o auto-preenchimento. Na hora que eu desço, o que acontece? Não funcionou. Por quê? Porque aqui nós estamos usando referências relativas, ou seja, ela é relacional de acordo com o que eu vou descendo, tá vendo? Ele acompanha junto. A referência absoluta, eu quero travar aqui, eu quero que esse valor sempre fique fixo aqui. Eu quero que a fórmula sempre considere esse valor. E o que você vai fazer então? Você vai selecionar a célula que você quer dentro da fórmula e você vai teclar F4 aí do seu computador, do seu teclado. Note o seguinte, vieram dois cifrões aqui, certo? De moeda. O que quer dizer isso aqui? Ele fala o seguinte, eu quero travar, eu quero fixar, congelar a coluna e a linha do H4, que é essa aqui. Vou dar o Enter para você ver. Então, quando eu for puxar aqui, o que aconteceu? Se eu vir aqui e dar F2, ou dar dois cliques em qualquer célula, você vai notar que o rosinha aqui, que é a referência absoluta, ela ficou parada. Porque eu fixei com esses dois cifrões. Eu fixei a coluna e fixei a linha. Coluna e a linha. Eu deixei fixa. Ou seja, eu já apliquei o 7% para todo esse intervalo aqui, sem precisar inserir 7% em tudo aqui. Porque na referência relativa, eu teria que fazer assim, igual. Opa, deixa eu tirar aqui. Só vou tirar as referências. Eu teria que fazer isso. Chamar linha por linha aqui, Só que isso é mais difícil, é mais complicado. Porque se eu for alterar aqui a porcentagem, vamos supor, agora o desconto é de 10%. Eu vou ter que fazer em todas as linhas 10%? Não tem sentido. Vamos facilitar o processo. Vamos automatizar o processo. Então por isso que existe essa referência absoluta. Novamente, vou fazer do zero aqui, tá bom? Para você
para você me acompanhar aí. Então, valor com desconto igual ele, o valor total, menos, abre parênteses, ele mesmo, vezes a porcentagem que eu quero, que é a célula aqui. E aí eu seleciono esse intervalo, que é o intervalo que eu quero fixar. Se eu fixar isso aqui, ele vai fixar aqui, mas não é o caso, eu quero fixar esse valor, F4. Ou então, você pode simplesmente vir aqui e digitar cifrão aqui, ó. E pode aplicar o auto-preenchimento que ele vai considerar aqui, ó, fixou aqui. Deixa eu trabalhar um pouquinho agora com você também. A referência absoluta com a coluna e com a linha, tá bom? Então vou apagar aqui. Vou fazer com você aqui, ó. Primeiro com a coluna, tá bom? Deixa eu apagar aqui também, para você entender melhor. Então vou usar aqui, ó, igual, multiplicação, né? Esse vezes esse. Agora eu quero fazer o seguinte. Você vai selecionar aqui, ó, F4. Se você apertar F4 novamente, você vai entender que, ó, ele tirou um S. E depois ele muda para cá. Quanto mais você vai apertando, as variações vão vindo. Então deixa eu te explicar passo a passo aqui. Esse primeiro cifrão, ele congela, ele fixa a coluna. E o segundo, ele fixa a linha. Então vamos fixar só a coluna sem a linha. Dessa forma que está aqui. Vou dar o Enter. O que acontece? Eu fixei a coluna. Então se eu puxar para cá, no auto-preenchimento, o que aconteceu? Vamos lá, dá um F2 aí que você vai entender. Ele fixou a coluna D4. Ou seja, essa daqui, ó. Aqui você vai ver que a C4 veio, ou seja, C4 vezes D4. Aqui, D4 vezes D4 também. E se eu puxar mais uma para cá, deixa eu abrir aqui, você vai ver que E4 vezes D4. A D4 continuou e ela vai continuar até onde você for, mesmo se você for para baixo. Só que nesse caso a coluna está fixa, a linha não vai andar, só a coluna. A coluna sempre vai ficar fixa. Beleza? Só a coluna. Agora eu vou fazer com a linha. Igual C4 vezes D4. Posso voltar lá. F4. Aqui, ó, a linha agora, depois da letra. A linha. Então está fixa para mim a linha, não a coluna. Então, se eu arrastar para baixo, o que acontece? A linha ficou fixa. A linha, tá vendo, ó? A linha 4 está fixa. Então não adianta eu arrastar, ela vai continuar na linha, tá vendo? Se eu arrastar para o lado, ela saiu da D4 e foi para E4, só que continuou na linha 4. Ok? É assim que funciona a referência absoluta. Ela trava as linhas e as colunas para que facilite aí o seu processo na hora de você fazer uma tabela onde, como esta daqui que você está vendo, onde o valor do desconto é um campo único que você só digita qual é e ele já traz, tá bom? Só refazendo aqui. Vamos lá. Aplicou a tudo, ó, referência relativa. Tudo relativo. Agora o valor com desconto. Esse menos parênteses ele mesmo vezes porcentagem. Segura aqui, ó, seleciono F4, referência absoluta, e eu arrasto até o final, que ele já fica, que ele já mantém para você. Beleza, pessoal? Essa aula é muito importante, viu? Essa aula é muito importante, referência absoluta. Mais para frente você vai entender melhor ainda o quanto essa aula vai impactar no seu aprendizado com o Excel, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.